Bom, olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de ensino religioso. Nós estamos na quinta semana, na quinta atividade, né? Semana passada eu tive um recesso de uma semana e não estive com vocês, mas fiquei sabendo que a professora Vanderleia me substituiu. A metodologia é a mesma, não teve alteração de nada, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. O que nós temos para hoje? Hoje nós temos sobre a questão dos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Direitos humanos são a categoria de direitos básicos assegurada a todos e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Apesar de o senso comum acreditar que os direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte só a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger algum tipo de pessoas, eles, na verdade, são o quê? São muito mais do que isso. Para a gente entender melhor, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos fazer algumas distinções, né, conceituais necessárias antes de nos aprofundar no assunto, tá bom? Bom, temos três tópicos. Os direitos humanos não foram criados por alguém. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são, né, uma invenção, e sim um reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças existentes, aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de quê? De resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou, no caso, nós estamos nos referindo à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, gente? Ela não criou ou inventou o direito em seu artigo, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para desenvolver isso, desenvolver aquilo, enfim, né? Nós já podemos identificar algo de errado no comentário. Os direitos humanos, gente, são assegurados a todo e qualquer pessoa, não existindo distinção. É bom que vocês entendam isso. Enfim, os direitos humanos são universais? Em segundo lugar, a extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todos e qualquer tipo de pessoa. Portanto, gente, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outro, tá? Mas tem o quê? Aplicação geral. Então, frase repetida pelo senso comum, como direitos humanos só servem para proteger bandidos, não estão corretas, tá bom? Visto que os direitos humanos são o quê? São a proteção a todos os humanos. Agora, se alguém utiliza a Declaração Universal dos Direitos Humanos como forma de proteção individual, aí é outro problema. Mas cabe à justiça, né, interpretar da forma como a declaração deve ser respeitada. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser o quê? Pode ser feita para evitar ações que violem, né, os direitos de réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato. É meio complicado porque tem gente que fala realmente que os direitos humanos estão ali somente para proteger bandido, mas não é bem assim, não. Muito pelo contrário. Ele está para proteger a população no geral. Os direitos humanos não são uma pessoa? Interessante esse questionamento. Por último, gente, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, direitos humanos não vão dar apoio à família, está duplamente incorreta, visto que os direitos humanos não são entidades ou pessoas e que eles se entendam a todos, inclusive aos policiais, até porque, como eu tratei, é uma entidade, não existe ONG, não existe, como se diz, uma pessoa que representa os direitos humanos. Os direitos humanos é representado o quê? Pela Organização das Nações Unidas. Então, não se pode cobrar que o representante dos direitos humanos venha, como se diz, passar a mão na cabeça ou dar condolência a pessoas que foram vítimas de estupro, foram vítimas de assassinato, porque cabe à sociedade, cabe à justiça cumprir seu papel. Os primeiros reconhecimentos acerca da necessidade de estabelecer direitos mínimos para os seres humanos ocorreram o quê? Na Revolução Americana,
E, claro, na Revolução Francesa, né, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu não sei se vocês sabem, mas o lema, por exemplo, da Revolução Francesa, depois vocês podem estar fazendo uma leitura mais sobre isso, é igualdade, liberdade e fraternidade. Ambas essas duas revoluções, gente, ou seja, ambos os documentos visavam garantir direitos ao cidadão do país, destacando-se o quê? A igualdade, tá? Esses documentos, porém, eram limitados aos países em que foram escritos e não defendiam os direitos de todas as pessoas, inclusive de mulheres que não possuíam os mesmos direitos que os homens, e ainda era o quê? Aceita a escravidão. Como eu falei agora há pouco, né, a princípio, somente a França e os Estados Unidos foram os idealizadores, foram os países que elaboraram, né, a questão dos direitos, a Declaração dos Direitos Humanos, para depois se expandir para outros países. Após as bárbaras ocorridas, né, as barbaridades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas propôs o quê? Que se formulasse um documento para garantir os direitos das pessoas e evitar outras tragédias. Em um primeiro momento, 50 países ficaram responsáveis por formular o documento que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Ou seja, olha o tempo que tem, né, a Declaração, né, dos Direitos Humanos. Tempos bem avançado. Hoje, na realidade, eu acho que tenho certeza que em torno de 193 países são o quê? Signatários da ONU. O que isso significa na realidade, professor? Signatário, né? Tem mais ou menos daquela ideia de seguir, né, orientações. Isso significa, na realidade, que, entre outras coisas, eles devem o quê? Garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva de organização, né, de fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seu sistema justificado, ou seja, judiciário, eles recorrem o quê? Recorrem aos artigos, né, tipo, de pessoas que tiveram, foram torturadas, foram presas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, para formular seus textos legais e aplicar as decisões e medidas jurídicas. E, por fim, gente, há muito que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil, em especial nos últimos 2, 3 anos, né? Que alguns governos, alguns governantes, seja na esfera federal, estadual, municipal, têm seu padrão de olhar e interpretar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que isso acaba sendo um risco para a sociedade, né? Em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direito em nosso território por parte do governo, né, de agentes de Estado e de empresas. Em segundo lugar, há uma redundância, aliás, no senso comum, geralmente manipulado por certos meios de comunicação em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se, inclusive, que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Isso é mais por realidade, né? A gente vê tanta gente criticando e depois está pedindo socorro, né, às Nações Unidas, enfim. E, em último lugar, né, o terceiro lugar, nós podemos perceber que personalidades que dedicaram as suas vidas à luta por tais direitos foram ameaçados, mortos ou silenciados. Não tem aí no texto, mas eu acho que vocês devem conhecer aquela frase que virou um ícone de Nelson Mandela, quando ele fala, tratando, né, sobre a questão do preconceito, que entre o preconceito religioso e o preconceito social também, ele fala mais ou menos assim. Claro que a frase é de outra forma. No momento eu não estou lembrado, mas ele fala mais ou menos assim. Se nós podemos ensiná-los a odiar, por que não podemos ensiná-los a amar? Ele está se referindo a quem? Aos nossos filhos. Porque, de uma certa forma, somos nós que passamos os valores para eles, né? A frase é mais completa, mas trata mais ou menos sobre isso. Bom, é isso. Hoje nós tratamos sobre direitos humanos. Semana que vem nós teremos outro tema. E, como sempre, qualquer dúvida que vocês precisarem, eu estou à disposição. Combinado? Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até semana que vem.